Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, professor Henrique, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom, vamos lá então. O professor doutor Alexandre Limiro também está na sala. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem? Como é que tá, Rodrigo? Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui. Então, beleza. Bem, hoje, tendo em vista a decisão aguardada há tantos anos sobre a questão do ICMS, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que embora tenha sido julgado favoravelmente ao contribuinte, houve a questão da modulação e do montante do ICMS a ser excluído. Então, em vista da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, nós resolvemos hoje fazer, então, este evento para discutir, debater a questão da repercussão dessa decisão para as empresas, para a sociedade, para o governo. Então, os palestrantes de hoje aqui, os debatedores que vão discutir essa questão, nós temos aqui o Rodrigo Romanato Leite, sócio da Consulcamp Auditoria e Assessoria, especialista na área tributária e contábil, doutorando em controladoria pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em controladoria empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em auditoria e controladoria pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e possui certificado internacional em IFRS pela ACCA, Association of Chartered Certified Accountants. E também participando aqui do debate, o doutor Alexandre Limiro, que é sócio da Limiro e Saliba Advogados, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, especialista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, ex-integrante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, conselheiro titular desde 2014 e autor de vários livros na área tributária. Agradeço ao professor Limiro, ao doutor Limiro e ao Rodrigo da Consulcamp pela disposição, disponibilidade de participar dessa discussão, desse debate, de propiciar essa oportunidade de estarmos discutindo essa questão. Agradecemos a todos os participantes aqui que estão neste evento, desejando um bom evento a todos. Vou passar a palavra, então, para o Rodrigo, para que ele dê início, então, aos debates. Muito bem, bom dia a todos novamente. Obrigado aí pela abertura, professor Dr. Henrique Formigoni. Agradecer a Mackenzie também, tá, pela oportunidade de estar fazendo esse evento também de forma conjunta aí, né, com o apoio de vocês, e agradecer também ao professor aí também, doutor Alexandre Limiro, né, pelos trabalhos, né, e também aí pela parceria que a gente vem desenvolvendo. Bacana, acho que hoje é um dia de alegria, né, doutor Alexandre? Não somente porque é sexta-feira, né, mas porque nós temos aí, então, a decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, né, quer dizer, uma discussão que a gente vem há anos, né, se a gente retomar lá atrás, né, basicamente mais de 20 anos aí que esse assunto, né, vem em pauta, e lá em 15 de março de 2017, né, a decisão que nós tivemos, onde, né, após essa decisão, né, a União entrou com embargos, né, para discutir um pouco o tema, especialmente com relação aí, né, à própria questão da modulação dos efeitos e também com relação, né, à dúvida de qual que é o ICMS, né, que a gente deve fazer, então, a exclusão. Então, hoje, né, convido a todos aí, né, a ter um dia realmente bastante, né, alegre, bastante feliz, porque nós entendemos que foi uma vitória, né, primeiramente porque foi julgado, né, quer dizer, basicamente a gente tem ali, o quê? Quase em torno de 50 meses, né, nós temos desde 2017, né, 4 anos aí, praticamente 2 meses, né, então, quer dizer, foi julgado, é uma vitória importante, né, alguns podem até discutir, né, mas a decisão foi boa, a decisão foi ruim, né, acho que do todo, acho que foi uma decisão boa, na minha opinião,
né? Quando a gente olha todos os cenários, né, existentes, quer dizer, basicamente a União pedia, né, que a modulação ela ocorresse, né, quer dizer, com a decisão, né, com o julgamento dos embargos, né, ou seja, basicamente daqui para frente, né? Então, os ministros, né, a relatora abrindo ali os trabalhos, né, quer dizer, vem de uma forma, vamos bem dizer assim, inteligente e propõe, né, uma forma aonde nós temos aí, vamos bem dizer assim, né, uma decisão meio que mista, meio que híbrida, né, onde fica favorável, né, vamos bem dizer assim, para os contribuintes e também, né, ali para a própria União em si, né. Quer dizer, os valores relacionados, né, à questão do ICMS na base, né, na pior das hipóteses, né, seria algo em torno, né, uma estimativa, algo em torno aí de 258 bilhões, né, de reais, né, quer dizer, então um impacto, né, bastante considerável, né. Agora, esse impacto ele deve ser considerado, né, dentro de uma decisão, né, do STF, né. Aí eu até pego aqui as palavras, né, de alguns ministros, né, no próprio julgamento, né. Primeiro do Edson Fachin, né, onde ele menciona que é um argumento, né, genuinamente jurídico, né, que não se constitui, na verdade, né, um argumento jurídico, que o cálculo ele é impreciso, né, e também o próprio Alexandre de Moraes, né, que também faz esses comentários, né, dessa natureza. Mas, enfim, é uma mudança jurisprudencial, vamos bem dizer assim, né, acho que nos últimos anos, aonde essa questão do impacto, né, quer dizer, o impacto direto no orçamento, o impacto direto, né, nos aspectos sociais, eles, né, devem ser levados em consideração. Isso no passado não foi feito, né, bem dessa forma, né, esses elementos, né, esses argumentos, eles não foram aceitos, essas alegações, né. Então, pegamos o exemplo, por exemplo, do Fundo Rural, né, do próprio ICMS na base de cálculo, do PIS e COFINS na importação, lá em 2013, são alegações que nós, né, essas alegações não foram aceitas lá atrás, né. Mas, enfim, tivemos até, acho que a visita, né, do próprio ministro também, né, para poder fazer esse meio de campo e tentar trabalhar, né, uma decisão que não trouxesse, né, vamos dizer assim, tanto impacto para a União em si. Então, eu acho que foi uma decisão interessante, importante. Temos diversos desdobramentos, né, conforme até o Henrique faz o questionamento, né? E aí, quais são os desdobramentos, né, desse julgamento, né? O primeiro passo, depois vou até passar a palavra para o doutor Alexandre Limiro também, que ele vai poder fazer alguns complementos, né? Primeiramente, sou contador, né? Não sou da área de direito, e o doutor Alexandre também vai nos auxiliar aí também com as fundamentações, né, jurídicas dentro desse processo. Mas, de ordem prática, né, o que nós temos, né? Uma decisão de que realmente, de fato, o ICMS ele não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS, né? Então, foi uma decisão aí assertiva, que a gente vinha discutindo isso daí há anos, e basicamente ela ocorre, né, quer dizer, com uma modulação dos efeitos, né, tanto a questão da inclusão do ICMS, como a da modulação dos efeitos, basicamente o julgamento ali, né, de 8 a 3, né, então favorável, né, que esse ICMS ele não deve compor, e favorável que esta modulação, né, que essa decisão, ela tem validade a partir de 15 de março de 2017, né, então ali está o marco que a gente chama, né, quer dizer, na sessão do julgamento, né, do mérito, esse marco inicial, esse marco temporal, né, quer dizer, a partir de 15 de março, né, essa decisão, ela é válida, né, com algumas ressalvas, né? Quais são essas ressalvas? Aqueles contribuintes, né, que já estavam com ações em andamento, né, com ações judiciais, né? E aí também depois eu vou até pedir um auxílio para o doutor Alexandre Limiro, porque no julgamento também menciona, né, quer dizer, os processos administrativos em cursos, né, até 15 de março de 2017, né? Então, essas são as ressalvas que nós temos, né? Então, tecnicamente, né, temos diversos clientes, né, e muito deles aqui presente nesse momento, né, desse nosso evento, né? Então, a minha ação, Rodrigo, ela era lá do ano de 2015, 2014, né? Quer dizer, como que fica a minha situação, né? Basicamente, você tem o seu direito resguardado, né, para 5 anos, né, antes
né, dessa propositura dessa ação. Então, se a sua ação é lá de 2015, né, quer dizer, ela retorna, né, 5 anos e o teu direito ele está resguardado nesse sentido, né? Agora, temos casos também atípicos, situações que, né, quer dizer, basicamente o julgamento foi ontem, nós fizemos, né, a leitura e o acompanhamento, e estamos aqui hoje já fazendo essa discussão com vocês. Mas tem algumas situações que, né, nós vamos precisar dar uma tateada, né, ter um pouco o pé no chão para poder entender, né, e avaliar qual que vai ser, né, a melhor decisão, né, a ser tomada, né? Basicamente assim, cada caso é um caso e precisamos avaliar a situação para poder fazer, né, uma melhor orientação, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Olha, Rodrigo, eu entrei então com a ação no ano de 2018, né? Ou seja, após, né, esse marco inicial aí que foi colocado pelo STF, né? E aí, o meu direito, né? Quer dizer, eu tenho um trânsito em julgado já dessa minha ação. E aí, retorna 5 anos, né? Retorna até esse marco regulatório aí do STF, né? 15 de março de 2017. Então, são algumas situações, né, que surgem ainda que nós estamos fazendo uma avaliação, né? Mas entendemos que se o trânsito, né, em julgado, né? Se você já tinha o trânsito em julgado daquela ação, temos bons elementos para eventualmente voltar 5 anos, né? Mas não é certo. Depois o doutor Alexandre Limiro vai poder fazer esse complemento, né? Mas então nós temos essas situações, né? Rodrigo, olha, minha empresa não entrou com nenhuma ação até esse determinado momento, né? E aí, posso já fazer as compensações, né? Posso de forma administrativa fazer as compensações? No primeiro momento, sim. O entendimento é que poderia, já que, né, essa ação ela tem a sua validade a partir de 15 de março, né, o julgamento, né, a partir de 15 de março de 2017. Agora, tem algumas ressalvas. O ideal seria fazer, né, uma ação judicial para poder reaver esse passado, para evitar problemas, né? Seria recomendável. Na próxima apuração agora, a partir de maio, né, já posso fazer a exclusão do ICMS, né? Então, o entendimento também é que sim, mas a Receita Federal pode me autuar? Pode autuar. Quer dizer, qual que seria o ideal? É esperar, né, nos próximos dias, né, ou até nos próximos meses, um posicionamento da Receita, porque a Receita Federal ela vai, né, possivelmente trazer uma normativa sobre essa situação, né? Até para garantir, né, quer dizer, mais clareza, mais transparência, o ideal é que ela fizesse, né, esse pronunciamento, né, já nos próximos dias, nos próximos meses, né? Agora, é conveniente também para a Receita Federal fazer isso, né? Ou vamos deixar, né, o pessoal aí, né, na dúvida realmente de fato como que deve fazer, né? E vamos dar uma segurada neste pronunciamento, né? Também é uma outra linha, né, de raciocínio que pode haver, né? Mas, tecnicamente, esse marco, né, no meu entendimento, esse marco de 15 de março de 2017, né, seria o marco que nós teríamos direito, né, a voltar e a fazer, né, essas compensações, seja de forma administrativa, né, ou interpondo uma ação, né, para voltar e a gente fazer essa recuperação dos últimos anos, né, basicamente aí algo em torno aí, né, de 4 anos, né, não mais o período fechado dos últimos 5 anos que nós teríamos direito, né, mas algo em torno de 4 anos e 2 meses, tá? Essa que é uma ideia, então, inicial nossa. Doutor Alexandre, quer fazer alguns complementos? E, enfim, discutir um pouquinho? Perfeitamente. Bom dia a todos os ouvintes. Eu quero agradecer o nosso professor doutor Henrique Formigoni por estar aqui ilustrando esse evento. Sua presença muito contribui e enaltece a qualidade do debate que vai ser aqui realizado, professor. Prezado Rodrigo, colega, professor, há muitos anos, é um prazer estar aqui convosco novamente. Eu trouxe aqui, Rodrigo, as polêmicas que já pincelei nos debates, né? Debates que, por conta das mídias digitais, são bem rápidos, né? O julgamento está em curso e os debates estão surgindo, né? O ministro fala uma palavra, mas isso aqui agora, como é que vai ser, né? Então, isso é muito interessante, é muito rico. Eu trouxe aqui, então, alguns temas, acho que separei aqui uns 7, 8 polêmicos, vamos dar uma pincelada em cada um deles. Eu só quero fazer a seguinte abertura, senhores. Em nome da segurança jurídica, o Supremo Tribunal ontem atacou um direito individual que todos nós temos na Constituição, que é a segurança jurídica nossa.
Eu tenho aqui diversos casos comigo, eu tenho certeza que os senhores também estão vivenciando. A grande maioria das ações foram ajuizadas depois de 2017, quando o Supremo bateu o martelo sobre essa questão, num âmbito a espancar as dúvidas que existiam, porque o STJ estava com um entendimento diverso. Então, a grande maioria das ações ingressaram em 2018, pleiteando créditos desde 2013, e quero aqui dizer que Cortou um pouquinho, professor? Acho que é uma questão de Cortou um pouco. conexão. Só um minutinho só. Rodrigo, tem várias perguntas aqui também já no chat, tá? Ah, bacana. Já já a gente... Só um minutinho só, pessoal. Vou derrubar. também são relevantes, mas nem tanto, então fica essa observação. Professor, Você, Rodrigo? cortou os últimos 20 segundos, mais ou menos, professor? Por conta da internet, possivelmente, né? Sim. Então, em síntese, disse que o Supremo está adotando uma postura que é completamente insegura, né? Rodrigo, se tiver ruim a fala, você pode continuar, eu volto agorinha aqui. Combinado. Bem, pode falar. Então, vamos falando. O primeiro tema que aqui separei, né, envolve como ficam as ações, né? Nós temos, então, o voto da ministra Carmen Lúcia colocando essa data, 15/3/2017, e ressalvando as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data. Então, situação número 1, existiu um processo transitado em julgado ou não, mas tinha sido protocolado até 15/3/2017, esse aí teve preservada a segurança jurídica e está assegurado a recuperação, a restituição de valores desde quando se envolve a demanda discutida. Então, você ajuizou em 2010, pleiteou os últimos 5 anos, é de 2005 para cá. A situação seria essa, ponto 1. Situação 2, eu protocolei a minha ação ou ingressei com pedido administrativo posterior a 15/3/2017. Pois bem, houve uma modulação dos efeitos do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a tese que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS passará a ter efeitos para você, superando a discussão aí desse comportamento do Supremo, não vamos mais julgar sobre isso, mas a partir de 15/3/2017, ou seja, se você tinha ali, ingressou com a ação em 2017 e estava tentando recuperar desde 2012, mais que metade do seu direito foi tolhido pelo Supremo nessa situação. Situação número 3. Eu ingressei depois de 15 de março de 2017. Por acaso, consegui já um trânsito em julgado. Eu acho que assim, a quantidade de ações que vão encaixar nisso aí são mínimas. Depois de 2017, de 15 de março, e já teve trânsito em julgado. E o Supremo modulou os efeitos. Como é que fica essa situação? Bem, essa é a primeira polêmica que nós separamos. O Código de Processo Civil, no artigo 535, ele garante a possibilidade de que o fisco alegue inexigibilidade do título executivo, se por acaso ele tiver sido fundado na aplicação ou na interpretação de uma lei tida pelo Supremo Tribunal como incompatível com a Constituição. É o que nós temos aqui. Seria incompatível com a Constituição, em nome da segurança jurídica que não se sabe de quem, do Estado, né, aliás, e não de nós, mas ele teve uma interpretação que seria incompatível com a Constituição, permitisse a recuperação desses valores anteriores à data da sessão de julgamento, 15 de março de 2017. Pois bem, como é que fica a solução que a gente já tem hoje prevista no texto do Código de Processo Civil? Bem, se a decisão do STF e o trânsito em julgado, né, a decisão do STF foi antes do trânsito em julgado, né, o que em tese pode ocorrer, né,
ou é possível, né, com base nesse 535 do CPC, ser manejada uma impugnação ao cumprimento de sentença, uma exceção de pré-executividade por parte da Fazenda, e ela excluir, né, dessa situação a exigência desses créditos anteriores. Mas lembrando, o que o Supremo modulou? As ações que não tinham sido protocoladas antes de 15 de março. Então, você tem que ter protocolado a sua depois de 15 de março de 2017 e ela tem que ter transitado depois. É uma situação mínima, no meu entender, de casos. Bem, e após? Bem, se por acaso a decisão do STF, né, ela ocorreu depois do trânsito em julgado, o que, no meu ver, é impossível, porque se você ajuizou até a data da sessão, você não se enquadraria nessa situação, né, porque a data da decisão do Supremo ela não te abarcaria, né? Você teria aí uma possibilidade rescisória de 2 anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. O que eu quero ressaltar é que, se é que nós temos uma situação caracterizada nesse sentido, a gente tem o Supremo, ele já apreciou esse dispositivo em 2016 e ele declarou que ele era constitucional uma condição. Então, qual é a condição? Olha, se a gente tem uma interpretação que o Supremo dá e ela é tida por inconstitucional, ela vai alcançar casos anteriores, desde que, em qualquer situação, o reconhecimento dessa inconstitucionalidade ou constitucionalidade tenha decorrido no julgamento, de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. O que eu quero dizer? Esse entendimento está na ADI 2418, relator ministro Teori Zavascki, publicado em 2016, novembro de 2016. Então, eu tenho que ter o julgamento do Supremo, né, aqui esse de 2017, realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença. Ou seja, é uma situação impossível. Por quê? Porque se você protocolou já até no dia da data do julgamento do Supremo, você está assegurado a situação. Então, o que eu quero aqui dizer para os senhores é que, no meu ver, eu não vejo como uma decisão, conforme tem se levantado aí, eu acho que está se levantando muito no campo das hipóteses, mas no campo prático, a situação ela não vai ocorrer. Por quê? Porque na data do julgamento do Supremo, se eu já tenho ajuizado, eu estou assegurado. Se eu não tenho ajuizado a ação, é impossível ter tido trânsito em julgado antes da data da decisão do Supremo. Então, é isso que eu estou querendo dizer, esse é o primeiro ponto que a gente passa com relação às situações do trânsito em julgado. Se por acaso existe uma ação protocolada depois de 15 de março de 2017 e ela transitou já em julgado, essa ação ela vai entrar aonde? Na modulação dos efeitos. Só vai poder recuperar crédito desde essa decisão do Supremo para cá. Esse é o primeiro ponto, Rodrigo. Se você tiver alguma consideração... Não, é isso aí, perfeito. Eu acho que realmente, de fato, são poucos os casos, né? Que nem o senhor colocou, né? No sentido de eu ter um trânsito em julgado de uma ação após, mas tem algumas situações sim, viu? Inclusive, nós temos alguns clientes dessa natureza, doutor, onde as ações foram, acho que, propostas em 2018, né? E acabou tendo o trânsito em julgado. E tem algumas situações ainda que eu acho que talvez mais raras ainda, é onde a decisão, né, foi dada no sentido de se fazer a recuperação pelo valor líquido, né? Ou seja, débito e menos crédito, né? Não o ICMS destacado. Então, também temos essa situação que gera uma confusão aí, né? Quer dizer, a minha ação, né, foi para realmente, de fato, fazer o aproveitamento pelo valor líquido e não o valor destacado. Então, vai dar um trabalho situação, mais Rodrigo, também, né? Essa situação tem um comentário interessante, né? Tá. Baita de um azar, né? Para começar, né? Transitou em julgado pelo valor do ICMS recolhido, né? Para poder excluir da base de cálculo. Você tem no Código de Processo Civil, né? Salvo engano, no artigo 515, a possibilidade de se fazer uma revisão, né, da coisa julgada quando existe um elemento de fato novo e se tem uma relação contínua. Então, no caso do PIS e COFINS, é considerado uma relação contínua porque, cotidianamente, qualquer receita que entra na empresa, ali a gente está tendo a composição o fato gerador, né, que vai compor o valor a ser recolhido de PIS e COFINS. Ali diz que, se houver um fato novo, é possível fazer a revisão dessa decisão.
com efeitos o que a gente chama de ex nunc, ou seja, a partir do momento que faz essa revisão. Há precedentes jurisprudenciais entendendo que a posição do Supremo Tribunal Federal em ação de controle de constitucionalidade representa um fato novo. Entendemos que nessa de ontem não é controle concentrado de constitucionalidade, mas é um caso difuso com repercussão geral, poderia haver sim a utilização dessa tese. Então, nesse caso aí, o contribuinte poderia ingressar em juízo, né, perante o próprio juiz onde houve o trânsito em julgado, alegar essa revisão, né, como fato novo e tentar, a partir daqui em diante, né, poder restabelecer aí os efeitos da decisão nova. Efeitos contrários, né, porque tem muita polêmica aí no meio. Nesse sentido, para o doutor Alexandre, tem uma pergunta aqui da Rose Bento sobre o seguinte, ela pergunta aqui se o PIS/COFINS que será recuperado de março de 17 para cá, como ele foi incluído no preço das vendas, ela está perguntando o seguinte, teremos que creditar nossos clientes? E nossos fornecedores incluíram o PIS e o COFINS nas vendas que eles fizeram para a nossa empresa. Os fornecedores virão se creditar do PIS e COFINS incidentes sobre o ICMS? Eles deverão creditar ou devolver para os clientes dele, no caso para a nossa empresa que é um dos clientes, por esse PIS e COFINS cobrados a maior? Devemos estornar os créditos do PIS e COFINS das compras de nossos fornecedores? Essas são algumas dúvidas da Rose Bento. Você poderia comentar alguma coisa a esse respeito? Perfeito, excelente pergunta, Rose. Essa resposta sua está muito ligada a um artigo do Código Tributário Nacional, que é o artigo 166. Ele diz o seguinte, quando houver restituição de tributo, se por acaso esse tributo, pela natureza jurídica dele, ele foi transferido o encargo econômico para o adquirente, né, não poderá haver aí a restituição. Por quê? Porque na prática a gente poderia chegar a essas dúvidas que você levantou. Agora, o que eu quero colocar com relação ao caso do PIS e COFINS? Primeiro ponto, essa dúvida, se é que ela existe, ela não existe para quem, por exemplo, está no regime cumulativo do PIS e COFINS. Né? No regime cumulativo, a gente não tem créditos, não tem débitos, a gente simplesmente recolhe em cima da receita bruta auferida. Então, nesse caso aí, essa dúvida não existiria. Mas e no caso do regime não cumulativo, onde eu comprei, né, um determinado produto, apurei créditos em cima disso, e eu vendi, né, para algum cliente meu, né, que pode ter até revendido, né, ou seja, tem uma cadeia circulatória. Bem, o que nós temos a dizer aqui, nossa opinião? Em primeiro lugar, a maioria das ações já se discutiu, e essa discussão está num âmbito bem avançado, que não pode mais ser inovada, o direito de fazer a restituição. E nesse momento, se já essa situação está consolidada, ou seja, nesse processo não pode mais ser trazido essa discussão, o contribuinte, ponto, ele tem direito reconhecido de se restituir. Essa discussão de aplica o 166 do CTN ou não nesse caso aqui, não vai poder mais existir. A situação estaria superada. Bem, mas e naqueles casos em que isso pode ainda ocorrer? Como, por exemplo, tem acontecido, alguns casos que se ingressa com a ação, né, por agora, algumas linhas de defesa da Procuradoria vêm alegando esse artigo 166, que não seria possível a restituição. Qual é o entendimento que vem prevalecendo até hoje? Bem, ali o 166 distribui por sua natureza jurídica a transferência do encargo. O ICMS se enquadraria nessa situação. Por quê? Porque pela natureza jurídica do ICMS, tem que se fazer um controle do ICMS recolhido em cada operação, porque a partir do ICMS destacado em cada operação, porque a partir do ICMS destacado na operação anterior, é que os subsequentes na cadeia apurarão seus créditos para poder exercer o seu direito de não cumulatividade. Todavia, no caso do PIS e COFINS, nós não temos essa situação. Por quê? Porque o crédito de cada um dos integrantes dessa cadeia não é apurado com base no PIS e na COFINS recolhido na operação anterior, destacado na operação anterior.
algumas notas a gente até vê, né, destacada ali um PIS e COFINS, né? Mas isso aí não é relevante para a sistemática da não cumulatividade do PIS e COFINS. Por quê? Porque diz a lei, e o Supremo diz que a lei, no caso do PIS e COFINS, ela que dita como é que apura esse crédito. A lei diz que a apuração do crédito se dá sobre o bem adquirido para revenda, sobre a despesa com serviço contratado, insumo, etc. e tal. Então, veja que não é relevante quanto foi destacado por quem forneceu esse produto que vai ser revendido, por quem prestou esse serviço que possa figurar como um insumo, no caso aí de uma indústria ou outra prestadora de serviço, mas sim é relevante o valor do bem, o valor do serviço. Então, nesse caso, entendemos que a sistemática da não cumulatividade de créditos e débitos não é afetada quando se pede essa restituição. Como é tratado o assunto? O contribuinte vai olhar a apuração dele e vai simplesmente falar, bem, no valor que recolhi de PIS e COFINS, a minha coluna de débitos aqui, se eu sou do não cumulativo, foi inchada por um valor que não era receita e que foi assegurado direito à restituição. Eu vou reduzi-la, reduzir essa parte, né? Então, essa é a posição que eu acho a mais correta. Por quê? Porque eu estou olhando lá na lei, na parte que trata dos créditos, e lá não está fazendo referência nenhuma ao PIS e COFINS destacado pelo seu fornecedor na operação anterior. Não, mas sim o valor do bem, o valor do serviço que você teve como despesa. A partir disso, você vai jogar a sua alíquota e vai apurar o seu crédito. Seria isso, professora, as nossas considerações com relação a esse tema. Muito boa consideração e muito claro o esclarecimento que o doutor fez a respeito do assunto, e essa visão comparativa com o ICMS, eu acho que deixou bem claro que a impossibilidade de se fazer a devolução a cada um dos clientes desse imposto aí que seria acreditado. A Daniela Rodrigues, talvez seja um pouco mais simples, ela pergunta o seguinte: os efeitos da modulação, sobre esses efeitos, ela pergunta se vai ter problema com o processo que a empresa tem, ou seja, se corre o risco do fisco considerar somente o crédito após 2017. Embora você já tenha dito alguma coisa a respeito, você poderia responder de uma forma mais objetiva para a Daniela? Acho que eu vou complementar isso daí, doutor. A pergunta é da Daniela, professor Henrique. Isso, Daniela Rodrigues. Ela quer saber se vai ter problema com o processo e se corre o risco só um detalhe, do fisco considerar o crédito somente após 2017. Ela não colocou a data do processo. Isso seria importante a gente só ter essa data, e acho que também vai muito na linha, acho que do Anderson Silva também, aí parece que ele menciona, né? É necessário ter a decisão de trânsito em julgado para usufruir, né, da decisão do STF, né? No meu caso, tem apenas a liminar em 2018, né? Quer dizer, qual que seria o entendimento, né? No primeiro caso aí, a gente teria que, né, ter a data, né, correta para poder fazer essa avaliação, né? Mas basicamente os efeitos seriam a partir de março, né, de 2017. Agora, sim, com relação ao que o Anderson Silva aí coloca, basicamente se ele tem uma liminar, né, ele entrou com uma liminar, tecnicamente para ele fazer a compensação, né, de acordo com o artigo 170A do CTN, ele teria que esperar o trânsito em julgado, né? Não poderia fazer as compensações, né? Agora, há uma linha também de discussão, né, doutor Alexandre Limiro, de eventualmente ele, né, eu não sei qual que foi a data que ele entrou com a ação aqui, mas de eventualmente ele fazer uma desistência do processo, e aí para ele poder fazer, então, essas compensações, né, de forma administrativa, né, para ele já poder utilizar, ou vai ter que esperar a decisão, né, do trânsito em julgado da matéria dele, né, dessa ação que ele entrou. Agora, nós estamos numa linha muito de discussão ainda do melhor caminho a tomar, né? Quer dizer, fazer de forma simplesmente administrativa, desde março de 2017, sem ação nenhuma, né? Eu acho que teria algum tipo de risco ainda, porque tecnicamente o julgamento ali foi entre as partes, né, doutor Alexandre Limão? Acho que caiu, né? E acabou caindo aí. Então, tecnicamente, o que eu entendo que vai acontecer, Anderson Silva? Essas liminares que estão em andamento, há uma tendência, né, de até os processos que estavam sobrestados, né, de haver um encaminhamento para as decisões
e no momento que vira a decisão, deve se reportar ao julgamento do STF. Então, esses créditos, possivelmente, né, na hora do juiz fazer a decisão, né, deve se reportar a março de 2017. Não sei se você ouviu aí, doutor Alexandre Miro, o meu questionamento. Eu não ouvi ele, não, Rodrigo, caiu aqui, se puder só sintetizar. Então, bacana. O que acontece é o seguinte, né? Basicamente, ele está com uma ação em andamento, né? E agora fica a questão, né? Quer dizer, faço a desistência desse meu processo para poder fazer já a compensação administrativa, porque eu entendo que como ele está com o processo em andamento, antes do trânsito em julgado, ele não poderia fazer a compensação, né? É uma estratégia interessante, né, que está sendo ventilada para quem se enquadra nessa situação de poder pleitear de 2017 para cá, né? Porque hoje, em 2021, você ingressando com um pedido administrativo ou judicial, você teria direito a recuperar os últimos 5 anos, né? Bem, é uma situação a ser analisada, Rodrigo. Tem várias questões que a gente tem que considerar aí, mas, assim, uma coisa me parece clara: se ele for entrar com pedido administrativo, ele não pode manter a ação, porque uma coisa é o direito a restituir, outra coisa é o direito a restituir mediante compensação. Se você for restituir mediante a compensação, você tem que olhar a regra, né, da lei que te autoriza isso. E essa regra ela é bem clara, ela diz que pode haver compensação enquanto não houver ação transitada em julgado, né? Se não é transitada em julgado, o contribuinte ele pode até ter o direito, em vias de ser reconhecido de forma consolidada na ação dele, mas ele não tem um requisito que está, se quiserem notar, é artigo 74, parágrafo 12 da Lei 9.430. O que acontece? Vai ser considerada como não declarada essa compensação dele, ele vai estar sujeito a uma multa de ofício de 75%. Bem, esse parágrafo 2º diz também que será considerada não declarada a compensação em qual hipótese? F, tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que 1. Tenha sido declarada inconstitucional pelo STF em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade. Não é o caso, né? Não é o caso. Nossa é uma ação individualizada, subjetiva, né, entre partes, que foi dada a repercussão geral, mas não é o caso, né, de ação direta de constitucionalidade. Segundo caso, que tenha tido sua execução suspensa pelo Senado. Opa! Então está faltando esse requisito ainda. O Senado pode pegar essa decisão do recurso extraordinário de ontem e suspender a execução da norma no âmbito... Mas essa norma não está suspensa? Não, senhores, não está suspensa. O Supremo julgou naquele caso e deu repercussão geral. O que é repercussão geral? É algo que vai direcionar o comportamento dos juízes, dos julgadores. Mas a norma ainda está valendo. Como que a Constituição exige que ocorra para que ela seja suspensa? Uma resolução do Senado Federal, aí ela está suspensa. Então, veja que, assim, essa estratégia de eu vou pegar e vou começar a compensar, eu acho que vai ter esse embargo aqui do parágrafo 12 do artigo 74 da Lei 9.430, senhores, porque a Receita Federal ela vai fazer todas as forças para tentar diminuir, fechar a torneira do seu prejuízo, né? E, por exemplo, numa situação como essa, você pode até ter o direito reconhecido posteriormente em uma ação, mas e como que vai ficar essa multa que você sofreu? Não porque você não tem direito à restituição, mas porque você não poderia fazer a compensação, porque vocês têm que observar o seguinte: como é que é o esquema da compensação? A compensação envolve não só um crédito que você quer reaver, mas algo que você quer pagar, um débito, um tributo, um vencimento, que se por acaso o seu crédito não poderia ser utilizado porque a norma de compensação não autoriza, ficou em aberto, daí a penalidade. Então, penso eu que a penalidade será uma situação difícil de poder ser revertida, se você não seguir os preceitos que estão aqui no artigo 74 da Lei 9.430. Então, qual é o melhor caminho que eu vejo? Na situação do Anderson. O Anderson já tem um processo, né, Rodrigo, que ele falou, né?
Primeiro que Anderson Silva, se fala que vai fazer uma coisa, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ninguém quer apanhar, mas se o Anderson Silva tinha um processo, Anderson Silva continua com esse processo. A liminar a partir de 2018, tudo bem. Está suspensa a exigibilidade a partir de 2018, que você conseguiu, ótimo. Só que você ainda pode retroagir até que 2017, você vai estar nessa situação. Então, eu ficaria com esse processo e garantiria, através dele, o direito aí à sua restituição. Ok. Doutor, posso fazer só uma Olha colocação o aqui, Anderson, né? chegou aí. Pode falar. Com entendimento. Como da área fiscal aqui a longa data, né? Eu acho que eu consigo fazer um entendimento melhor até para os demais participantes aí. Então, resumindo um pouquinho, assim, do meu caso, né? Pelo que eu entendi, eu mantenho o meu processo, né? Eu fico assegurado aí, desde a data do meu processo, a fazer a exclusão do PIS/COFINS, do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, porém eu preciso aguardar o trânsito julgado do meu processo. Caso eu desista do meu processo, eu teria o direito de fazer março de 2017, porque foi modulado ali para todo mundo desde março de 2017 em diante. Correto? Essa parte, né? Essa parte final aí é que eu vejo risco, sabe? Eu acho que você, sem nenhum lastro judicial, e já começar a compensar, você vai ficar lá naquele parágrafo 12, que exige que a decisão do Supremo tenha uma resolução do Senado para suspender a lei, né? E a interpretação conferida porque a gente tem um caso aí de reconhecimento, né, de uma inconstitucionalidade na forma como vinha sendo interpretada essa lei. Então, eu tenho esse receio, viu, Anderson? Então, eu mantenho o meu processo. A sua ação ela foi ajuizada depois de março de 2017, né? Isso, só em 2018. O que a mídia tem colocado aí, né, Anderson? O que a mídia tem colocado né, ó, a partir de março de 17, né, ó, todo mundo pode fazer as compensações, vale para todos, né? Mas eu acho que seria bom ter esse pé no chão, principalmente porque a Receita Federal deve vir agora com essa linha aí de atuação, né, e colocar essas regras, essas restrições aí, né? Então, o ideal seria manter o processo nesse caso, né? Tá, ok. Em relação ao crédito, acho que o pessoal perguntou aí ao crédito, afeta o crédito ou não? O crédito não é base de discussão, né, nesse momento. Então, eu excluo o ICMS somente dos meus débitos de PIS e COFINS ali, né? Somente do faturamento. O crédito, ele não é base de discussão nesse momento, até mesmo porque o crédito, ele é composto de uma forma diferente, né? Ele tem essa composição conforme o doutor Limeiro aí explicou. Então, eu não mexo nos meus créditos e excluo somente dos meus débitos. Acho que seria esse. É isso aí. Pegar a base de saídas, né? Olhar o próprio, né? O próprio ICMS, né? E o PIS/COFINS, né? É o valor que foi destacado. O ICMS que está dentro da base, né? Do PIS e COFINS e fazer o aproveitamento neste caso aí. E nisso, como é que calcula, hein? Como é que calcula? Nesse sentido, Rodrigo, tem uma questão do Raul Melo que eu acho que você poderia contribuir, que é o seguinte: ele está perguntando como fica a situação do reconhecimento do crédito no balanço. Empresas que já têm crédito, que já têm o trânsito em julgado e saldo relevante a reconhecer, reconhece o valor total ou conforme a utilização desse crédito? Não, perfeito. Quem que perguntou? Qual que é o nome dele? É o Raul Melo. Raul, né? Raul, tudo bem? Bom dia. Raul, uma pergunta muito interessante sua, tá? Importante. Eu acho que vale destacar aí, depois, só para você dar uma olhadinha, né? No início do ano, geralmente, a CVM ela solta, né, um ofício dando orientação, né, sobre os aspectos de fechamento das demonstrações. Esse ofício é de número 1 de 2021, tá? De 29 de janeiro. Tem um ofício da CVM que coloca esses pontos aí. E aí, basicamente, né, eu vou te alertar já aqui desses aspectos, né? Primeiramente, é ter a segurança, né? Quer dizer, do valor que ele vai ser registrado, né? Até o momento não se tinha tanta segurança, vamos bem dizer assim, né? Porque não estava claro se o ICMS que você poderia aproveitar, né? Na base aí era o destacado ou realmente de fato era o recolhido. Acho que agora isso está superado, realmente de fato é o ICMS destacado, né? Então, acho que está superada essa questão, né, da dificuldade, né, da mensuração em si do valor, tá? E frente a isso, né, o próximo ponto que nós temos que destacar, né, quer dizer, já conheço o meu valor,
vou fazer o reconhecimento em qual momento, né? No nosso entendimento é se tem o trânsito em julgado, né? Ou agora, com essa questão da própria definição do STF, né? Eu entendo que a gente já conseguiria fazer esses levantamentos, né? A partir de março de 2017, né? Para poder fazer, então, né? Esse reconhecimento das demonstrações, tá? Como que eu faço ele? No meu entendimento, a gente faria pelo regime de competência, e não no momento, né, que você vai fazendo as compensações. Então, faria o reconhecimento do valor, né, integral, do valor total, né, e à medida que você vai fazendo as compensações, né, logicamente você vai, né, baixando, né, eliminando esse valor, mas faria pela competência e não pelo regime de caixa, tá? Nós temos depois algumas outras discussões, né, em alguns outros sentidos, sobre a tributação, né, disso daí, e sobre a Selic, se a gente deve tributar, né, a Selic em processos judiciais ou não. Então, são alguns temas também que merecem uma atenção, mas seria pelo regime de competência. Uma observação aí, Rodrigo, com relação ao cálculo, né? Porque a gente tem a solução de consulta interna, né, da COSIT, e ela vem com uma metodologia, ela vem com a metodologia, né, de você fazer uma proporcionalidade, né, com base no CST, você faz a proporcionalidade para excluir o ICMS. Por que ela veio com essa técnica, né? Porque ela queria colocar o ICMS recolhido. O ICMS para apropriar ele ali conforme o CST, você tinha que fazer essa questão do ICMS destacado. Qual que é a leitura que eu faço particularmente? Foi bem claro, né, a posição do Supremo. Olha, você vai olhar naquela operação que teve a receita, o que era o ICMS destacado e vai excluir. Então, isso chama a necessidade de se fazer uma exclusão operação a operação. Na prática, nota a nota. Aquela receita vinda daquela nota teve ICMS destacado, ali haverá dedução. A gente não pode pegar valores totalizados e fazer uma conta menos a outra com base na apuração total. Por quê? Porque você vai poder, às vezes, cometer esse equívoco de estar excluindo, às vezes, um ICMS de uma operação que não tem PIS e COFINS, né? Não tem débito. Então, assim, é interessante fazer operação a operação, essa exclusão. Essa é a forma mais segura de fazer o cálculo. O que você acha, Rodrigo? Não, é isso aí mesmo. A solução COSIT 13, né, quer dizer, basicamente, né, cai por terra por conta da sistemática de cálculo, né? E então a nossa orientação é pegar realmente de fato os livros, né, de saída e fazer nota a nota, né? Você tem que ter no mínimo ali, né, os produtos, né, o ICMS, o PIS e COFINS sobre aquela operação em si, para que você possa então identificar, né, o valor do ICMS que está ali dentro e aí sim, né, aplicar aí o 9,25, né, ou os 3,65 conforme o regime tributário, né, que você tiver. Só lembrando que também a gente vai depois para uma linha de raciocínio, né, doutor Alexandre Limiro, sobre as tributações também do ISS, né, na própria base do PIS e COFINS, e também o próprio PIS e COFINS na sua base, né, que são outras discussões aí também que nós devemos ter, né, já estamos tendo, né, doutor? Isso, o nome comum, né, que todos estão dando são as teses filhas, né? Então, bem, eu acho que o que fica de aprendizado para nós, né? A decisão se nós iremos ganhar ou não essas questões será política e econômica, né? Isso tá claro. Dependendo do momento em que isso for julgado em repercussão ou concentrado no Supremo, é isso que vai definir se vai ganhar ou não. Mas a lição que fica também é a seguinte: temos que ingressar com essas ações o mais rápido possível, né, Rodrigo? Por quê? Porque vai que seja reconhecido esse direito, né? E nós temos que estar com as nossas ações aí ajuizadas, é um parâmetro que o Supremo adotou até a data do julgamento. Então vale essa dica. Agora, para já começar a utilizar, né, dos benefícios de liminares que discutem esses assuntos, aí eu já fico com essa restrição, porque infelizmente vocês viram ontem, senhores, né? Quem viu o voto de fecho do ministro Luiz Fux, né, do presidente, ele falou, a gente está modulando muitos efeitos para o cidadão, não sei o quê. Não, mas o que vai prevalecer mesmo aqui é a situação econômica, está difícil, vamos modular os efeitos. Foi isso que a gente teve ontem, né? Então, assim, temos que colocar o nosso pé lá, garantir posição.
e agora cresce, né, a possibilidade de ações, isso vai movimentar, né? Então, ISS para excluir da própria base de cálculo, o próprio PIS e COFINS excluindo da sua base de cálculo. Interessante que aí, nesse caso, aquele argumento dele vir ali colocado na nota vai ser bem interessante, né, porque existe esse controle ali, pelo menos na nota fiscal, exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS nas contas de luz, né? Uma outra que o pessoal tá falando aí, que também é interessante. Nesse caso aí, o contribuinte é a distribuidora de energia elétrica, mas existem entendimentos do STJ que o consumidor tem legitimidade para tanto. E agora, vamos lá, né? Um efeito multiplicador de ações nós vamos ter por aí. Com certeza, doutor. Tem mais alguma pergunta aí, professor Henrique? Um ponto só de destaque aí. Sim, eu acho que é isso mesmo. Uma outra possibilidade que eu vejo também, mas eu acho que o mais correto é fazer por nota, mas uma outra possibilidade seria a partir do total da receita e excluindo desse total as receitas, por exemplo, lá cobradas no processo monofásico, se a empresa tiver, as operações com saídas isentas e não tributadas, e aí diminuindo essa base de cálculo da receita total para se chegar numa receita tributária e aí apurar o valor, o percentual, aplicar o percentual do PIS e da COFINS para poder apurar o valor a ser estornado. Mas eu acho que o correto é por operação mesmo, que é um processo mais concreto, né? Que mostra bem para o fisco e para quem precisar, no momento de apresentar como foi apurado aqueles valores, né? Se a empresa fizer por operação, tem como fazer essa comprovação. Então, eu acho que essa explanação foi bem adequada e eu estou de acordo. Eu marquei aqui mais um ponto. Sim. Doutor Alexandre. Agora, da questão prospectiva, né? Quer dizer, nós estamos na apuração de maio, né? Quer dizer, vou fazer a exclusão do ICMS da base, né? Quer dizer, vou aguardar essa resolução do Senado, né? Nós temos também essas discussões, né, doutor Alexandre? Que tecnicamente não incide, mas a legislação ela não foi alterada. Quer dizer, eu poderia ser autuado pela Receita e depois buscar uma defesa. Também tem essa discussão, né? Pode buscar uma defesa e, nesse caso, sendo uma decisão de repercussão geral, caindo, por exemplo, lá no CARF, o conselheiro vai ter que aplicar esse entendimento, né? Então, até a Receita deve fazer uma avaliação se compensa ela ter esse custo de autuações, vai gerar um custo na máquina grande aí, né? E a gente sabe que a estrutura jurídica ali do julgamento está construída para poder chancelar esses entendimentos em repercussão geral. Não sei se tem algum ponto aí que alguém quer colocar, eu tenho mais um pontinho aqui de polêmica que o pessoal costuma perguntar. Se não tiver, tem professor... Tem uma pergunta então aqui da lá. Leila, que ela pergunta o seguinte, eu acho que ela está com um pouquinho está fazendo alguma confusão. Ela pergunta o seguinte: a partir de quando teremos que destacar essa exclusão do ICMS nas notas fiscais? Porque eu entendo que não será destacada nenhuma exclusão do ICMS na nota fiscal. O que vai ser feito é excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Mas isso não vai precisar ser destacado na nota fiscal. É isso, Rodrigo e Alexandre? Eu acho que a pergunta dela tem uma aplicação, professor, se a gente for ali naquelas notas que vão destacar do PIS e COFINS, destacado a que título a gente não sabe, porque não aproveita crédito disso, né? Mas a base de cálculo que será utilizada será o valor do produto, né? Que está com ICMS embutido ou não. Acho que às vezes é isso que ela quis colocar, né? Essa questão. Bem, eu não guardei aqui o nome dela, mas assim, na prática... Leila, Leila, doutor. Leila Amorim. Neila, eu vejo como indiferente, sabe, Neila? Qual é a consequência de você calcular errado ali na nota fiscal o PIS e COFINS? Né? O seu sistema vai trazer para a coluna de débito um valor maior?
beleza, você pode fazer a exclusão ali na sua própria coluna, né? Porque o determinante mesmo é a receita, não é o valor que está destacado na nota, né? A receita é que é a base de cálculo da parte dos débitos, né? Do PIS e da COFINS, né? Mas sem prejuízo, né? Para uma questão até de ser, vamos colocar assim, consentâneo, né? Com o comportamento que a gente está adotando, eu acho que esse ajuste na nota fiscal, né? Para poder não colocar o valor do produto, mas o valor do produto excluído de ICMS, acho que já pode já começar a ser feito, né? Hoje, qual que é a posição da Receita? A Receita está na posição de, tem os entendimentos, tem a interpretação que ainda tem as normas, eu vou autuar. Mas se for, por acaso ela for autuar, o contribuinte já pode, na sua defesa, usar esses caminhos judicial e administrativo, né? Então, nessa parte aí, você pode, Neila, fazer já isso aí a partir de agora. Eu acho que seria um comportamento salutar, mas se não fizer, não vejo possibilidade de vir nem de quem está comprando o produto, porque ele não deve ser assim, né, na lei, e nem para você, que vai pegar e pode fazer essa exclusão na própria apuração. Rodrigo? Beleza, cortou um pouquinho aí, professor? Mas eu vi no final aqui, deu uma instabilidade. Eu entendo que a partir de maio a gente já faria já esse aproveitamento, né? Quer dizer, o risco aí, ele existe de autuação. Vamos ver como que a Receita Federal ela se pronuncia, né? Até porque a Instrução Normativa 1911 vai precisar ser também alterada, né, doutor Alexandre Limiro? Que ele também tem algumas questões nesse sentido. É um ponto importante que o Diego coloca aí também, né? Quer dizer, e a base de cálculo dos créditos, né? Quer dizer, das entradas, né? Eu vou ter que tirar o ICMS também para poder fazer o aproveitamento, né? Quer dizer, se partir para a linha da Receita Federal, né? O entendimento é que teria que tirar o ICMS para tomar o crédito. Mas, enfim, são só discussões preliminares, né? Num primeiro momento, não, né, doutor Alexandre? No primeiro momento, não. Já tem sido até ventilado, vamos entrar já com isso para poder prevenir, né, qualquer tipo de autuação, né? Eu ainda aguardaria um pouquinho mais para ver o comportamento da Receita, porque o texto da lei ele é bem claro, né? A base de cálculo do crédito é o bem, né? Não é a receita que quem vendeu para você vai ter, a receita bruta, entendeu? Tem essa diferença, né? Eu queria depois, quando for o caso, pessoal, falar um pouquinho do ICMS substituição tributária, porque eu acho que tem muita gente aí que... Teve um dia, Rodrigo, me ligou um cliente aqui e falou assim, nossa, transitou a ação em julgado aqui, só que o advogado não colocou ICMS ST e, nossa, aqui tudo a gente é substituído. Como é que faz? A gente ganhou alguma coisa ou não, né? O Supremo, né, deu recentemente essa decisão na segunda turma, agora coisa recente, falando o seguinte, olha, e eu acho que tem razão, viu, pessoal, essa decisão do Supremo. Eu não tenho que olhar o que está destacado na operação. Se eu sou substituído, não está destacado nada de ICMS. Eu vou excluir um ICMS que não compôs a receita, né? Então, mas compôs meu custo. Beleza, mas o seu custo aí, você já apurou crédito de PIS e COFINS lá na entrada, né? Então, pessoal, eu tenho uma preocupação grande, viu? Eu não sei se ICMS substituição tributária dá para colocar embarcado nessa situação. Eu acho que tem que ser tratado individualmente nos processos para poder esclarecer essa situação. E decisão coloca, né? Inclusive ICMS substituição tributária. Nesse caso aí, eu faria tranquilamente isso, né? Tem que ser até um cálculo meio estranho, né, Rodrigo? Como é que faz um cálculo desse aí? Ver o ICMS substituição tributária na compra? Como é que faria um cálculo desse? Tem ideia? Basicamente, acho que tem alguns estados, acho que Goiás não, mas outros estados sim, como São Paulo, que exige que você, enfim, faça essa menção na própria nota fiscal, né? Então, você teria que fazer uma matemática ali, um levantamento para poder fazer essa avaliação do valor que foi destacado, né? Pelo menos nos arquivos XML, né? Alguma coisa nessa linha. Agora que eu ia falar só para quem quiser anotar aí, Rodrigo, só para passar, é o recurso especial 1.855.048, STJ, 1.855.048. Vale a leitura, tá? Para quem tem essa situação. Pode falar. Professor Henrique, eu sei que o senhor aí participa de vários grupos, né?
Agora, de fato, nós temos a discussão que possivelmente a reforma tributária, né? Quer dizer, talvez haja um avanço aí para que a gente aprove logo a CBS, né? Principalmente por conta do julgamento de ontem também, né? Quer dizer, já que não inclui, então vamos acelerar essa reforma aí, vamos aumentar as alíquotas, né? Para 12%, quer dizer, pode ser que alguma movimentação venha nesse sentido, porque que acelere um pouco o processo agora, né? Tendo em vista que essa decisão foi resolvida pelo Supremo, o governo vai perder a arrecadação e, como disse, eu não sei se foi um ministro que falou, essa decisão aí não vai resolver o problema porque não vai reduzir o custo do Brasil. É claro que não vai, porque ela vai reduzir o problema das empresas. O custo do Brasil tem a ver com o gasto da máquina para mover o Brasil para frente. Então, esse custo administrativo, político, etc., não está contemplado na base de cálculo do ICMS. Então, talvez essa decisão avance ou acelere o processo de resolução da nova contribuição aí sobre bens e serviços, ou imposto sobre bens e serviços, no sentido de resolver essa questão e definir como isso será feito. O meu temor é que toda vez que se fala em reforma tributária, na verdade, nunca melhora para o contribuinte, sempre há um aumento de carga tributária, porque não reduz o custo da máquina Brasil. O custo do Brasil se mantém. Então, o governo precisa, de alguma forma, arrecadar dinheiro para poder manter a máquina em operação. E essa arrecadação só vem, o principal volume de recursos que o governo, o Estado, a União, o município tem é por meio dos tributos, embora haja alguma receita decorrente das próprias atividades das estatais, mas é muito pequeno o volume de recursos que vem dessas empresas. O grosso, o relevante, o principal vem da arrecadação de tributos. Então, manter esse custo Brasil, a máquina funcionando, tem que arrecadar imposto. E toda vez que fala em reforma tributária, nunca é no sentido de reduzir carga, e sim no sentido de aumentar, no mínimo manter, mas sempre houve aumento, porque o governo precisa de dinheiro para desenvolver suas atividades constitucionais, e isso vem dos tributos. De qualquer forma, se diminuir a complexidade tributária, já é um avanço, porque essa complexidade acaba gerando um problema para as empresas de aplicação de recursos para manter essa governança tributária, e se houver algum avanço nessa área, já será alguma coisa positiva, né? A exemplo do que foi, pelo menos, tem a parte positiva de que, nessa decisão do STF, de, pelo menos, fazer a modulação a partir de 2017 para cá. E ainda sobre ICMS destacado na nota, o que eu temia muito por causa de uma decisão política de fazer sobre ICMS pago. Então, houve um ganho, houve uma perda por parte da Receita Federal do fato de ser ICMS destacado e de haver essa modulação a partir de 2017 para cá, mas a Receita Federal acabou ganhando, porque não foi dos últimos 5 anos, então ela acabou ganhando alguma coisa, né? Então, houve ganho para os dois lados. Eu diria que sou otimista em relação a essa questão da decisão do Supremo. E vamos ser otimistas com relação ao avanço da reforma tributária, tomara que seja alguma coisa que favoreça a sociedade como um todo. Não, bacana. Tem uma pergunta aqui, professor Alexandre Limeiro, acho que da Renata Bassi, né? E a gente convive muito com essas situações, né? Ela comenta assim, né? Se a empresa destacar o ICMS, mas a carga efetiva for diferente, né? Por conta de crédito presumido, né? Quer dizer, o indébito é aquele que foi destacado, né? Então, pega um exemplo no estado de Goiás, né, doutor Alexandre? Eu faço uma venda 17, mas como essa venda ela foi... faço uma venda 12, mas como ela foi interestadual, eu tenho um crédito, enfim, presumido de 3%, né? Então, na verdade, a minha carga não foi 12, né? Ela foi 9, né? Quer dizer, o entendimento é que a gente faria sobre o valor destacado ainda, né? Agora, não sei se a Receita Federal vai emitir alguma regulamentação nesses casos específicos, né? Boa pergunta. A leitura que eu faço para se verificar qual é a receita tributável por PIS e COFINS, a gente verifica o momento em que ela é auferida. E dela deve ser excluído o ICMS destacado naquela nota fiscal. Como esse ICMS vai ser liquidado? Pode ser com dinheiro, pode ser com créditos de operações anteriores, pode ser com crédito presumido. Essa liquidação
do ICMS, nessa forma de poder fazer esse pagamento, que não necessariamente é a matemática crédito presumido menos o destacado, né? É um outro momento, que escapa àquele que foi decidido agora, que a gente faz essa exclusão. Então, eu entendo que o crédito presumido não afetaria a questão. Por quê? Porque está muito vinculado ao destacado, não está vinculado ao recolhido e a forma como foi recolhido, né? O crédito outorgado é uma forma de se diminuir a carga tributária que se opera em qual momento? No momento em que se faz o crédito e débito ali, da apuração do ICMS a ser recolhido no determinado período, e não operação por operação. Bacana. E só lembrando que sobre esses créditos presumidos, redução de base, isenção, nós temos a discussão agora das exclusões das subvenções para investimento, né? Da apuração do imposto de renda e da contribuição social, da Lei 12.973, e Lei Complementar 160, né? Mas, enfim, esse é um tema, acho que até para um outro evento, né? Mas cabe também as discussões, né? Quer dizer, essas subvenções, né? Resguardado aí, né? Guardando aí as regrinhas lá da Lei 12.973, não compõem a base. Tem uma pergunta aqui, talvez para a gente fechar, do Walter. Ele pergunta assim, né? No caso da ação ter ingressado em 2008, estou entendendo que é 8 mesmo, viu, Walter? Não é 2018, né? 8. E foi transitado em julgado agora em março de 2021. O direito ao crédito é da data de entrada e 5 anos anterior? Nosso entendimento, sim. Quer dizer, se entrou com a ação em 2008, 5 anos para trás, 2003. É isso, né, doutor Alexandre Limiro? Isso porque quando do julgamento do Supremo, em 15 de março de 2017, ela já estava protocolada, né? Então, ela mantém todos os seus efeitos. Em 2008, tem que ver, inclusive, provavelmente em 2008 ainda tinha discussão se você pegava 10 anos para trás. Tem que ver o trânsito em julgado dele, se essa questão foi superada. Certamente, o trânsito agora deve ter sido superada. Pega só os últimos 5 anos. Então, eu acho que vai nessa linha mesmo. A questão da reforma tributária, ela vem com viés de simplificação, mas eu me preocupo muito, sabe? A grande maioria dos problemas é crédito e débito. Crédito e débito, crédito e débito, esse é o grande problema. Se a gente pegar todas as incidências tributárias, ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI, e chuchar, enfiar isso aí num sistema de apuração com crédito e débito, até para serviço, meu Deus, eu acho que a gente vai criar o caos tributário sem precedentes, sabe? Eu sou contra essa parte da reforma tributária. A gente tinha que concentrar as tributações ou na ponta lá da cadeia, na indústria, ou no final aqui no consumo. Acabar com esse negócio de crédito e débito. Isso é a mazela e a dificuldade do empresário brasileiro, do fiscal. Esse é um problema terrível. Eu acho que esse problema poderia ser minimizado, poderia ser resolvido com a adoção do sistema que é feito fora do Brasil, que é o IVA, e tributar um valor adicionado somente ali quando da venda ao consumidor final. Acabava com esse negócio de crédito e débito, e teria um imposto que seria, vamos dizer assim, de uma forma fácil de ser apurada, diminuiria a complexidade e não teria esse problema de o que eu posso acreditar ou debitar. Tem uma questão interessante aqui, do Marcelo Gonçalves, que ele pergunta o seguinte, se pode, eu acho que é abarcar, ele diz aqui embarcar, podemos embarcar o DIFAL, que é a diferença de alíquota, que foi pago na emissão da nota fiscal, ou seja, a empresa quando vende ali para fora do estado e paga aquela diferença do imposto, né, entre o que foi considerado na nota e o que é base de cálculo efetivo do destinatário, e como que fica essa questão na base do cálculo do PIS e da COFINS? Sim, sim. Se for a incidência do DIFAL, que por acaso a empresa tenha recolhido como substituto, responsável tributário, né? No caso da venda dela, a gente vai ter uma oneração de ICMS no momento da saída, que é o momento do oferimento da receita. Entraria. Agora, se nós estivermos falando do DIFAL, das aquisições em outros estados de produtos em que o contribuinte figure como consumidor final, aí já não, né? Porque a gente não está falando de uma operação que gerou receita. Que seria base. Foi o Marcelo que fez a pergunta. Acho que é isso. Bom, pessoal, acho que pelo avanço aí do horário, ficamos dessa forma. Coloquei o meu contato para vocês.
Depois, doutor Alexandre, você pode só colocar seu e-mail, de repente, aqui também? Posso chat, aqui né? no chat? Vou colocar aqui agora. Nós ficamos aí à disposição, né? Enfim, contem aí com a equipe da Consulcamp, da Limiro também, né? Para as questões, para suporte aí aos processos, né? Eventualmente também os levantamentos, né? A equipe nossa aqui, a Sandra, também estava participando, acho que estava coletando aí, né? Os e-mails, as dúvidas. Ela faz parte da nossa equipe técnica, a Sandra, tá? E esses processos de levantamento, de créditos, de orientações, tudo isso nós podemos aí ajudar vocês. A gente agradece, obrigado, Limiro, obrigado, professor Henrique Formigoni, né? Pela oportunidade. Quero agradecer aí essa participação em nome do programa de controladoria, o programa de pós-graduação em controladoria e finanças empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um programa que nós temos dedicado aos profissionais da controladoria e finanças das empresas, um programa de pós-graduação, que forma mestre, nós temos o programa de mestrado e temos o programa de doutorado. Todos estão convidados a visitar na página do Mackenzie o nosso programa e estamos abertos aí também a esclarecer qualquer dúvida relativa a essas questões que discutimos hoje e em relação ao programa que temos na Universidade Mackenzie. Agradeço ao professor Alexandre Liminho e agradeço também ao Rodrigo pela oportunidade de participação. Muito obrigado a todos aí e agradeço a participação de todos nesse evento. Foi um evento muito produtivo, Legal. com esclarecimentos feitos aqui pelo doutor Alexandre e pelo Rodrigo, de forma adequada, e ficamos à disposição. Muito obrigado a todos. Bacana, acho que a live também ela foi gravada, aí depois a nossa equipe vai mandar o link para vocês, para que possam assistir novamente aí. E para a gente disponibilizarmos lá na página do Mackenzie. Tá bom. Perfeitamente. Obrigado, amigo. Obrigado, professor Henrique. Obrigado a todos os assistentes. É um prazer estar com vocês, viu? Até a próxima. Até a próxima.